Então, aqui no caso 145, a gente está diante de uma paciente com 1 ano de idade e era previamente rígida, né? Não tinha doença, estava uma criança se desenvolvendo normalmente e começou a apresentar vômitos, né? Depois de 1 semana que começou a apresentar vômitos, ela começou a ter uma piora do estado geral, parou de engatinhar, né? Parou de aceitar a alimentação e começou a apresentar um déficit motor no hemicorpo direito, né? Déficit no hemicorpo direito, a gente vai procurar alterações no hemisfério cerebral esquerdo. Eu estou em casa, galera, então vai rolar eventualmente uma trilha sonora diferente aí. Então vamos lá. Na ressonância magnética a gente tem uma lista bem grande de sequências, né, e ponderações. Então a gente tem um monte de sequências e ponderações e a interpretação do exame de ressonância magnética é o jogo da interpretação, né? A gente vai tentar combinar as informações das diferentes sequências. Então eu não vou repassar aqui por todas as sequências, detalhadamente por todas as sequências, isso aí é feito já dentro do treinamento, tá? Então, para quem tiver com um pouco mais de dificuldade no começo com ressonância, pode ficar tranquilo que dentro do treinamento é feita uma discussão mais detalhada sobre as sequências. Aqui eu vou passar rapidamente por alguns conceitos importantes para decifrar esse caso, tá? Então, primeiro, aqui a gente tem uma imagem sagital T1, tá? Vamos só fazer uma revisão rápida aqui para lembrar como que a gente reconhece uma imagem ponderada em T1. Na imagem ponderada em T1, a gente vai lembrar que o líquor fica escuro, né? Ó, o líquor está escuro aqui, ó, dentro do sistema ventricular, no espaço subaracnoide, mas isso não é o suficiente. A gente tem várias outras sequências em que o líquor fica escuro e que não é uma imagem ponderada em T1. Então a gente tem que lembrar que a imagem ponderada em T1 a gente tem um hipersinal também, onde a gente tem, lembre de hipersinal associar com gordura. Na verdade, o correto seria dizer lipídio, né? Mas lipídio é uma coisa um pouco menos... Gordura é uma coisa mais fácil de lembrar, né? Gordura, a gente até tem um vídeo um pouco mais antigo no meu Instagram, em que pipoca uma imagem lá de uma picanha, né? Com uma capa de gordura. Desculpa aí se alguém for vegetariano, mas para quem não é vegetariano, a imagem de uma picanha é uma imagem bem marcante, né? Então lembre-se de gordura com hipersinal, aquela gordura branquinha da picanha com hipersinal em T1. Né? Então a gordura da tela subcutânea ela vai ficar branca. A medula óssea, né, da calota craniana, no adulto, ela fica com hipersinal. Aqui eu tenho um outro caso, 109. Não, então, a gordura da medula óssea ela fica branca porque tem medula amarela. Né? No caso da criança, ela tem medula hematopoética ainda, então não vai ter hipersinal. Né? Outro lugar que a gente tem lipídio, né? Daí a gente tem que dizer lipídio, não é gordura, a gente vai ter lipídio, é na mielina. Né? Então a substância branca que estiver mielinizada, ela vai estar com hipersinal. Ou seja, a substância branca que já está mielinizada, na imagem T1 vai ter hipersinal. E esse padrão de cores do parênquima, ela vai ser invertida na imagem ponderada em T2. Tá? Então eu estou explicando alguns conceitos básicos dessas primeiras sequências, porque vai ser importante porque eventualmente tem aluno que está começando agora e que não sabe nem reconhecer onde estão as alterações. Né? Então, como que eu sei onde estão as alterações? Então, aqui a gente tem uma imagem ponderada em T2, em que o padrão de cores do parênquima fica invertido. Né? Não só o líquor ele fica branco, né? Enquanto que no T1 o líquor está escuro, mas o padrão de cores no parênquima encefálico ele também fica invertido. Né? Então, a gente vai ter uma substância branca, quando estiver mielinizada, mais escura do que o córtex. Né? Então, a substância branca mielinizada no T2 vai ficar escuro, como a gente observa aqui no corpo caloso. A gente não vai ver toda a substância branca mielinizada, porque o paciente tem menos de 2 anos, né? Tem 1 ano de idade, então vai ter boa parte da substância branca que não vai estar mielinizada ainda. Portanto, a gente não vai ter um hipossinal homogêneo, como a gente observa nesse paciente adulto, por exemplo. Né? Esse aqui é o padrão de intensidade de sinal normal da substância branca. Tá? Então a gente vê o córtex mais branco e a substância branca mais escura. Então a substância cinzenta, tanto cortical quanto profunda, ela vai ficar mais branca na imagem ponderada em T2. Tem exceção do tálamo
e globo pálido, né? O tálamo e globo pálido, eles têm uma quantidade de mielina, eles têm uma parte do parênquima mielinizado, então na criança, mesmo na criança, você vai ter uma intensidade de sinal mais baixa em T2, diferente do restante da substância cinzenta profunda, tá? Então tem uma quantidade maior de mielina. Além disso, no adulto, a gente pode ter um depósito de ferro que causa também um hipossinal, uma queda no sinal nessas regiões. Mas na criança a gente pode entender que o normal é ter um sinal mais baixo, um pouco mais baixo do que o restante da substância cinzenta, devido à quantidade maior de mielina. E nesse paciente a gente tem nitidamente uma área de hipersinal, né? Então toda essa área branca aqui, ó, nos tálamos, acometendo nesse corte aqui de forma simétrica, a gente tem a alteração nessa paciente de 1 ano de idade. Então a gente tem áreas de hipersinal acometendo de forma bilateral e simétrica os tálamos, né? Além desse hipersinal aqui nos tálamos, a gente tem também um efeito expansivo, né? A gente tem um efeito expansivo. Talvez quem esteja vendo pela primeira vez, você que nunca abriu uma ressonância magnética, esteja estranhando, seja um pouco mais difícil de reconhecer essa alteração. Mas o aspecto normal no tálamo, aqui, né, guardadas as devidas, né, diferenças aí, esse aqui é um paciente já com 56 anos de idade, mas o padrão é mais ou menos esse aqui que a gente observa, né? A gente observa os tálamos, observa o espaço entre os tálamos ali do terceiro ventrículo, que é essa parte mais fininha do sistema ventricular que fica na linha média, né? E aqui a gente vê que está inchado de tal forma que o terceiro ventrículo está colapsado ali no meio, né? Os tálamos estão inchados e estão espremendo, estão apertando o terceiro ventrículo ali no meio. Ainda nesse corte, a gente consegue observar que tem outras áreas de alteração do sinal, né, de hipersinal. Então, olha só, aqui na região esquerda do joelho do corpo caloso, aqui na região mais anterior do corpo caloso, a gente tem essa área de hipersinal. Essa aqui é a intensidade de sinal normal do corpo caloso com a substância branca mielinizada. Então, aqui a gente tem uma área de hipersinal. Aqui no núcleo estriado, né, quando eu falo estriado é globo pálido e núcleo lentiforme, a gente tem uma assimetria também, né? Olha como está a intensidade de sinal, ele está até um pouco inchado aqui no lado esquerdo, e olha como é a intensidade de sinal normal aqui no lado direito, né? Então usem isso aqui a favor, né? No cérebro a gente tem essa vantagem de ter a questão da simetria para utilizar como ferramenta para saber se tem alteração ou não. E aqui a gente observa que tem, portanto, um hipersinal, né, na cabeça do núcleo caudado, essa é a região do núcleo caudado aqui que faz essa impressão, né, no corno frontal do ventrículo lateral, é a cabeça do núcleo caudado, né? A cabeça do núcleo caudado faz essa impressão e é responsável por essa morfologia curvilínea aqui que a gente observa do corno frontal do ventrículo lateral. Tem hipersinal aqui também no putamen, né, e também pegando a cápsula interna, possivelmente esse acometimento do ramo posterior da cápsula interna, justificando pelo menos em partes, o quadro clínico da paciente. Aqui mais para cima a gente vê um pouco aqui dos tálamos, né, com hipersinal, um pouco mais aqui do núcleo estriado. A gente observa também que existe hipersinal aqui na região peritrigonal, né, na substância branca. Quando a gente usa esse termo peritrigonal, a gente quer dizer aquilo que está próximo ao átrio ou trígono do ventrículo lateral, né, que essa região triangular aqui que serve de ponto de confluência das diferentes porções do ventrículo lateral. Então aqui nesse parênquima adjacente ao átrio ventricular, a gente tem essa área de hipersinal em T2. Está observando uma imagem ponderada em T2, tem hipersinal em T2. E mais para cima a gente tem também uma área de hipersinal na substância branca periventricular e no centro semioval, né? O centro semioval é essa região aqui de substância branca acima do sistema ventricular que tem um aspecto meio ovalado, por isso é chamado de centro semioval. Bom, observando só as imagens ponderadas em T2, a gente tem uma porrada gigante, né, de diagnósticos diferenciais. Se a gente for olhar só o T2, a gente vai ter uma lista gigante de diagnósticos diferenciais. É por isso que a gente nunca interpreta um exame de ressonância magnética olhando só uma ponderação, só uma sequência, né? Não, tá errado você pedir opinião sobre um exame você mandando uma foto, né, de uma ponderação, de uma sequência. Fala, o que é isso aqui? É diferente, por exemplo, de um neuroradiologista ou um radiologista com experiência já pedindo opinião para um outro radiologista experiente também, né? Eventualmente acontece, eu mando mensagem para um colega meu, dá uma luz aqui, né?
Exame normal só tem essa alteração nessa sequência. Você já viu esse padrão, né? Agora, se você... você tem que interpretar os diferentes, achar nas diferentes sequências, combinar essas alterações nas diferentes sequências e ponderações para chegar a uma conclusão, né? Olhar só uma sequência, só uma ponderação, você fica maluco porque a lista de diagnósticos diferenciais é muito ampla, é muito heterogênea. Muito bem, então a gente tem essas alterações de sinal aqui, né, em T2, e vamos partir aqui para a próxima sequência aqui da nossa lista. Vou pular o flare. O flare em criança, quando não está mielinizada a substância branca ainda, ela é muito limitada. Inclusive eu conheço neuroradiologistas pediátricos muito experientes que nem fazem flare em criança no período em que não está mielinizado. É, né? Uma sequência que tem muitas limitações. Aqui a gente tem a imagem de fusão. Né? Na imagem de fusão, a gente começa olhando a imagem de fusão com a imagem B1000. Né? O que é a imagem B1000? A imagem B1000 é essa imagem aqui, tem esse aspecto. Tá? É uma imagem que a gente não tem uma definição anatômica muito boa, né? Então é diferente, por exemplo, da imagem T2 que a gente conseguir diferenciar os núcleos da base certinho aqui, né? O córtex cerebral. Aqui a gente não tem uma definição anatômica muito boa, mas não tem problema, porque o nosso maior objetivo aqui na imagem B1000 é tentar identificar as áreas de restrição da difusão da água. Né? E onde que a gente vai ter áreas de restrição da difusão da água? As áreas de restrição da difusão da água vão aparecer como áreas de hipersinal. Então, na imagem B1000, o parênquima fica todo escuro, a imagem fica toda escura, né? Fica tudo escuro. Fica tudo escuro e as áreas de restrição da difusão da água vão aparecer como áreas de hipersinal. Tá? Não se preocupem em entender o mecanismo da restrição da difusão da água ou as causas de restrição da difusão da água, isso aí vai ser abordado ao longo do treinamento. Aqui eu vou só vou lembrar de uma ou duas causas porque faz parte do raciocínio na interpretação desse caso. Tá? Então, parênquima normal, imagem B1000, imagem escura, área de restrição da difusão da água, área de hipersinal. Tá? Então, eu vejo esses pontinhos de hipersinal com esse fundo escuro, eu falo, opa, está com restrição da difusão da água. E uma das causas é isquemia recente, né? Quando a gente tem edema citotóxico. Não se preocupe que esses conceitos vão ser abordados, mas tem que lembrar que isquemia recente, a gente tem um fenômeno chamado de edema citotóxico que leva à restrição da difusão da água. Tá? Outro diagnóstico diferencial é sangue, né? Sangue também pode causar restrição da difusão da água. Né? Então a gente tem essas áreas aqui de restrição da difusão da água na região mais anterior, aqui do tálamo esquerdo, aqui na região anterior do corpo caloso, aqui na região peritrigonal, aqui na substância branca periventricular, talvez com uma extensãozinha aqui também para o centro semioval à esquerda. E aqui mais embaixo, talvez alguém tenha reparado, talvez não, a gente tem um leve hipersinal aqui na região do trato tegmentar central, trato tegmental central. No trato tegmental central, isso aqui é descrito, quem procurar na literatura vai encontrar diferentes informações, né? Tem artigo que valoriza mais isso aqui como uma alteração patológica, mas tem artigo também mostrando que isso aqui pode ser só um processo fisiológico, né? No processo de amadurecimento dos feixes de substância branca aqui no trato tegmental central, existe pode ter esse hipersinal aqui na difusão, que é transitório, ele some depois e o significado patológico é incerto. Né? Ou seja, é o tipo de alteração radiológica que pode ser que represente alguma coisa, pode ser que não, é uma coisa que incerta. Né? Quando a gente vê áreas de provável restrição da difusão da água na imagem B1000, a gente tem que sempre comparar com o mapa de ADC. O mapa de ADC também faz parte da avaliação da difusão. Cadê o mapa de ADC? Aqui, mapa de ADC. O mapa de ADC vai ser um padrão inverso de cores. A gente vai ter um fundo mais claro, mais branco, né? E as áreas de restrição da difusão da água, ADC, né? Ó, tá, aqui está escrito por extenso. Então, essas iniciais ADC. Tá? A gente vai ter um fundo branco e as áreas de restrição da difusão da água vão ser áreas com hipossinal.
Aqui a gente tem na imagem B1000 fundo escuro, área de restrição com hipersinal, mapa de ADC, fundo branco com área de restrição com hipossinal. Eu enfatizo bastante isso aqui porque o pessoal no começo abre o mapa de ADC, vê a área de hipersinal e fala, opa, tem restrição na difusão da água. Então no mapa de ADC, a restrição na difusão da água são áreas de hipossinal. E o mapa, a gente sempre tem que usar o mapa de ADC para confirmar se esse hipersinal que a gente vê no B1000 é uma restrição verdadeira da difusão da água ou não. Fábio, então por que a gente não avalia só o mapa de ADC? Porque eventualmente a gente tem pequenas áreas de restrição da difusão da água que não ficam tão evidentes assim no mapa de ADC. Né? Se eu fosse eventualmente avaliar direto o mapa de ADC nesse caso, tinha grande chance de eu não identificar esse foco de restrição da difusão da água aqui na região anterior do corpo caloso, como eu estou vendo aqui na imagem B1000. Tá? Então eu começo olhando a imagem B1000 e depois eu vou para o mapa de ADC. Mas aqui a gente consegue confirmar então que existem áreas de restrição da difusão da água nessas regiões, né? Possivelmente correspondendo a áreas de isquemia recente. Tá? É um diagnóstico diferencial. Tem outras causas, mas aparentemente vamos começar pensando assim, áreas de restrição da difusão da água por isquemia. Vamos partir para a próxima sequência aqui, o T2 gradiente eco. T2 gradiente eco é uma imagem que é um borrão branco. Você não enxerga, a definição anatômica é horrível, né? Você fica tudo branco e não tem problema de não ter definição anatômica porque a gente vai procurar, o importante é você ter um fundo branco para você procurar áreas de focos de hipossinal. E focos de hipossinal no T2 gradiente eco, lembra de duas coisas. Calcificação ou hemosiderina, calcificação ou sangue. Se identificar focos de hipossinal nesse fundo branco aqui, você tem que lembrar automaticamente, tem que ser medular essas duas possibilidades, calcificação ou sangue. Tá? Tanto que né, no laudo de radiologista geralmente vem essa combinação automática, né? Calcificação ou sangue. Dá para diferenciar através da tomografia sem contraste, né? A tomografia ela é mais sensível para identificar calcificações, daí se você não enxerga nada, é que lá é sangue. Ou você pode, pelo contexto, chegar à conclusão de que é sangue ou calcificação. Né? E tem depois também uma ferramenta da SWI, que é uma coisa um pouco mais avançada, a gente vê para frente. Então, geralmente quando a gente vê focos de hipossinal, a gente tem que pensar em sangue ou calcificação. É automático isso aí. Fundo branco no T2 gradiente eco, áreas de hipossinal, calcificação ou sangue. Mas existe outra coisa também, tá? Que causa hipossinal no T2 gradiente eco. Outra coisa que causa hipossinal em T2 gradiente eco é a presença de trombo dentro dos vasos. Tá? A presença de trombo dentro dos vasos causa hipossinal, marcado hipossinal em T2 gradiente eco. Aquele vaso que tem um trombo, ele vai ficar... Você vai enxergar o trajeto do vaso, tá? Você vai enxergar o trajeto do vaso, mas aquele trajeto com trombo vai estar mais... ele vai estar amplificado, né? Ele vai estar... vai ter um efeito blooming, né? Que usa em inglês, ele vai ficar com um hipossinal muito mais acentuado, que é o que a gente está observando aqui, né? Aqui a gente está observando essas linhas de hipossinal aqui, elas estão praticamente desenhando. Aqui a gente está vendo praticamente uma angiorressonância sem contraste, né? Praticamente, tá? Não é uma angiorressonância. Essas áreas de hipossinal aqui, elas estão desenhando o trajeto, nesse corte aqui, das veias cerebrais internas. Tá? As veias cerebrais internas, para quem não está acostumado a localizar no exame de imagem, ou ainda não estudou anatomia, as veias cerebrais internas, elas correm aqui na região mais superior do terceiro ventrículo. Né? Tem um post lá no meu Instagram, eu posso colocar na descrição do vídeo um atalho para o post da anatomia, mas tem no e-book também, tem no e-book do Imagem na Prática, a anatomia do terceiro ventrículo. Então, o teto do terceiro ventrículo ele tem camadas diferentes, né? Tem várias camadas. Aqui a camada, o limite mais superior, né, que é o fornix, essa linha mais branca aqui no T1 é o fornix, que delimita superiormente o terceiro ventrículo. E a veia cerebral interna, eu vou colocar nessa imagem aqui, ó, você vai ver o nível que está aqui no sagital. Então, a veia cerebral interna ela corre aqui junto ao teto do terceiro ventrículo. Aqui está um pouquinho mais superior até,
possivelmente porque o tálamo está demasiado, né? Tá empurrando para cima, a veia cerebral interna. Então, por isso que esteja até um pouquinho mais cranial do que normalmente a gente enxerga, né? Normalmente ela corre nessa região aqui, mais ou menos, a veia cerebral interna. Então, aqui no sistema, faz parte do sistema venoso profundo, né? Intracraniano. Então, aqui a gente tem um desenho das veias cerebrais internas, com esse marcado hipossinal. E se a gente vai correndo as imagens, a gente vê que todo o sistema venoso profundo, ou quase todo o sistema venoso profundo, ele está com marcado hipossinal, né? Essas estruturas vasculares aqui, elas estão muito hipointensas, estão muito chamativas. Quando a gente compara, por exemplo, com o seio sagital superior, né? O seio sagital superior ele é maior do que as veias do sistema venoso profundo, mas olha como é que ele não está com esse hipossinal todo aqui, né? Então, aqui mais inferiormente a gente consegue desenhar outra veia, né? Aqui a gente tem a veia basal de Rosenthal, né? Que ela corre aqui entre a porção mesial. Aqui a gente tem, no T2 gradiente eco, a definição anatômica não é muito boa, né? Então, vou colocar a imagem T2 convencional aqui para vocês verem. O mesencéfalo, essa estrutura aqui que parece um V no plano axial, né? E aqui a gente tem a porção mesial do lobo temporal, o hipocampo e giro parahipocampal. A veia basal de Rosenthal, ela corre aqui entre a porção mesial do lobo temporal e o mesencéfalo, né? Então, que a gente está vendo aqui, né? Então, você vê que está desenhando todo o trajeto, praticamente, da veia basal de Rosenthal direita, né? Aqui um pouquinho da veia basal de Rosenthal à esquerda, que conflui aqui para a veia de Galeno, né? Junto com as veias cerebrais internas, né? E aqui já tem o seio reto, né? O seio reto que ele vai drenar ali para a confluência dos seios, confluência dos seios sagital superior, seios transversos, T2 gradiente eco. Então, essa é uma das formas de a gente identificar a trombose venosa através da ressonância, mesmo sem contraste. Fábio, isso aqui não pode ser flow void, né? Você falou sobre flow void na semana do Neuroimagem, você fala sobre flow void o tempo todo dentro do treinamento, do Neuroimagem na prática. Não pode ser flow void? Então a gente pode comparar esse hipossinal que a gente vê no gradiente eco com o hipossinal que a gente vê aqui no T2 convencional, né? E tem alguns pontos, por exemplo, aqui, né? Bem no ponto aqui da veia de Galeno. Aqui a gente vê o marcado hipossinal, aqui a gente não vê. Aqui é o comecinho do seio reto, né? Aqui a gente vê o marcado hipossinal, aqui a gente não vê o marcado hipossinal, tá meio cinza, né? Compara, por exemplo, com o seio sagital superior que está com flow void normal, né? Flow void para quem... Então, esse aqui é o aspecto normal da estrutura vascular que tem um fluxo preservado, tá? A estrutura vascular que tem um fluxo preservado, ela tem um fluxo intenso, né? Então, acaba tendo o que a gente chama de flow void, né? Flow de fluxo, void é vazio, né? Então, é um vazio de sinal, é uma ausência de sinal devido ao fluxo intenso dos prótons ali no seu interior. A gente não consegue captar o sinal nessas regiões onde os prótons estão em rápida movimentação. Ou seja, dentro dos vasos, com alto fluxo, o normal é a gente enxergar de forma pretinho, assim, né? Quando a gente não enxerga preto desse jeito, quando fica mais cinza, assim, pode ser um indicativo de trombose, né? Então a gente vai juntar as informações, a gente não enxerga direito o flow void, está com marcado hipossinal em T2 gradiente eco. O ideal é a gente olhar depois também aqui, né? Lembrando que hipossinal no T2 gradiente eco pode ser peraí que tá pipocando um monte de mensagem aqui, será que deu erro? Não sei. Ah, peraí, tá. Bom, então... Tá, agora tem que ver só se não tá tampando aqui essa imagem da esquerda aqui, né? Então, essa área de hipossinal aqui na região periventricular, a gente pode interpretar como sangramento, né? Ou, como vocês acabaram de ver, o hipossinal pode representar também presença de trombo. E se vocês repararem aqui, ó, a gente está praticamente desenhando o sistema venoso profundo, né? Na drenagem venosa profunda, na drenagem venosa cortical aqui, a gente tem as veias corticais que drenam para os seios, né? Seio sagital superior, seio transverso. É uma anatomia um pouco mais... que a gente está acostumado a estudar, uma anatomia venosa mais grosseira. Aqui na região profunda, a gente tem as veias medulares,
né? A gente tem as veias medulares que vão sofrer confluências. Elas vão sofrer confluências. Espera aí. Diminuir o tamanho da minha cabeça. Pô, o pessoal não quer mesmo me ver, né? Só quer ver o... Né? Então, olha só. Show. Então, aqui no sistema venoso, na drenagem venosa profunda, a gente tem as veias medulares, né? A gente tem as veias medulares que elas vão confluindo. Então, se você reparar a região mais profunda do sistema venoso, parece aquelas chaves de classificação, né? Que vão se juntando, vão confluindo. E depois elas acabam drenando para veias subependentes. Tá? Então, toda a drenagem da região profunda aqui do hemisfério cerebral, elas acabam drenando para as veias cerebrais internas. Tá? Então, isso aqui com essa imagem aqui no T2 gradiente eco, a gente tem fortes indicativos de que a gente tem uma trombose extensa no sistema venoso, na drenagem venosa profunda dos hemisférios cerebrais. Bom, como eu acabei de falar para vocês, o ideal aqui é a gente observar sempre que tem uma suspeita de trombose, olhar também a imagem pós-gadolínio, pós-contraste. Pós-contraste. Então, estou com dificuldade para agendar. Às vezes dá esse bugzinho, não sei porquê, se é alguma coisa relacionada à placa de vídeo. O que eu faço eu abro outra sequência e volto para essa imagem que costuma resolver. Aqui, pronto. Bom. Então, essa aqui é a imagem pós-contraste, né? E na imagem pós-contraste, pós-gadolínio, a interpretação é um pouco mais intuitiva porque é muito parecido com a tomografia, né? O pessoal está acostumado mais com tomografia, quando passa para ressonância tem um pouco mais de dificuldade. Mas assim como na tomografia, na imagem ponderada em T1 pós-gadolínio, as áreas preenchidas por contraste vão ficar com hipersinal, né? Então esse aqui é o aspecto normal de uma estrutura venosa, que no caso o seio sagital superior, que está preenchido de forma homogênea pelo gadolínio, pelo contraste. E esse é o aspecto normal do seio venoso. Aqui embaixo, ó, vamos falar sobre isso aqui por último, tá? Então, olha só, esse aqui é o seio reto, né? No plano axial, às vezes a gente está acostumado com imagem de anatomia, né? Ilustração de anatomia. Então, eu vou mostrar aqui a reconstrução no plano sagital. Na reconstrução do plano sagital, fica mais fácil de enxergar aqui, né, o seio reto com a falha de enchimento. O que é falha de enchimento? Então, a gente tem... Ó, esse aqui é o aspecto normal do seio sagital superior preenchido de forma homogênea pelo contraste. Aqui eu vejo essa área hipointensa no meio aqui, que é o trombo, causando uma falha de enchimento pelo contraste. O contraste está passando só ao redor aqui, ó, né? Tem só esse realce periférico aqui e no meio a gente tem um trombo, que tem uma extensão aqui para a confluência dos seios e um pouquinho, uma pontinha aqui do seio sagital inferior. Tá? E quando a gente vai para aquelas veias menores, né, vamos tentar fazer a correlação aqui, ó, fazer a correlação do pós-contraste com o T2 gradiente eco. Né? Então é engraçado, aqui ó, a gente usa sempre a imagem T1 para procurar alterações vasculares, mas nesse caso aqui, existem outros, né, que exemplificam esse tipo de aplicação. O trombo ele é melhor visto no T2 gradiente eco do que na imagem pós-contraste. Né? Então, olha só, aqui eu consigo desenhar todo o trajeto praticamente das veias cerebrais internas trombosadas. Aqui eu não enxergo porque tem trombose, tem trombo ali, então o contraste não está preenchendo. Né? Aqui eu estou exatamente no mesmo plano, no mesmo corte. Eu não estou enxergando as veias cerebrais internas no pós-contraste porque elas estão trombosadas, estão ocluídas. Né? Quando eu vou aqui na região periventricular, né, naquela região que a gente estuda a anatomia vascular, das veias medulares, né, da drenagem venosa profunda, olha só como existe uma assimetria. Né? Aqui eu consigo enxergar a anatomia normal das veias medulares. Se eu uso um espessamento aqui ó, no MIP, no MIP, ó, eu consigo enxergar que tem uma quantidade maior de veias medulares, né, confluindo até a veia subependimária aqui no lado direito. No lado esquerdo eu não enxergo a veia subependimária também, que depois vai acabar drenando para a veia cerebral interna. Né? Indo mais para baixo aqui, ó, fazendo uma correlação com o T2 gradiente eco também, olha só, aqui no T2 gradiente eco eu consigo enxergar todo o trajeto da veia basal de Rosenthal. Né? Aqui eu não consigo enxergar o trajeto porque está trombosado, está ocluído. Aqui eu consigo enxergar só o realce
na veia basal à esquerda, né? Que não tem trombo, então não estou enxergando de forma tão proeminente assim no T2 gradiente eco. Ou seja, uma trombose muito extensa da drenagem venosa profunda. E o que é... Olha só, aqui a gente tem um sinal radiológico bem clássico, né? Só para... Tem estudante de medicina que acompanha a gente também. Então esse aqui é aquele famoso sinal do delta vazio, né? Sinal do delta vazio é o sinal quando você pega o vaso no seu menor eixo, né? E você vê o contraste passando ao redor do trombo, né? Então faz aquele aspecto da letra grega. É grega? Grega ou lá? É grega, né? Letra grega, delta vazio. Letra delta, né? Por causa do trombo preenchendo aquela região. Tá? E o que essa trombose venosa profunda tem a ver com toda essa alteração do sinal que a gente observou lá no começo da discussão, né? Tem relação? Eu consigo juntar todas as peças aqui nesse caso? Eu consigo juntar todas as peças, porque esse aqui é o mapa dos territórios venosos, tá? Esse aqui eu puxei do site Radiology Assistant. Eu recomendo muito esse site, é um site muito bom, assim como o site Radiopedia. É um site com conteúdo gratuito, tem para fazer uma revisão rápida ali e dar referências bibliográficas também. É um conteúdo que eu uso bastante, né, na minha rotina, para puxar diagnósticos diferenciais de forma mais rápida. É muito interessante. E nessa ilustração aqui a gente tem em diferentes cores os diferentes territórios venosos, ou seja, por exemplo, aqui a gente tem em vermelho todas as regiões do parênquima que tem o sangue drenado pelo seio sagital superior, né? E essa região azul aqui, ó, mais profunda, corresponde ao território do parênquima, né? O parênquima cujo sangue é drenado pelas veias cerebrais internas, né? Veias cerebrais internas. Então toda a região profunda, ó, núcleo capsular, talâmica, substância branca periventricular, centro semioval, boa parte dos centros semiovais são drenadas pela região profunda. Então o que acontece? Se eu ocluo o sangue que drena toda essa região, o que acontece quando a gente tem uma trombose venosa intracraniana? O sangue não é drenado. Se você não drena o sangue, você começa a ter, pode ter, né, no parênquima, você pode ter um acúmulo de sangue resultando em edema. Se o sangue fica muito estagnado, se o sangue não flui, não chega sangue oxigenado, começa a ter isquemia, né? Então você pode ter infarto venoso. E se tem uma congestão, um acúmulo muito grande de sangue e aumentar muito a pressão, esse sangue extravasa, né? Você tem o sangramento, então você pode ter um infarto venoso hemorrágico, né? Então, se acumular muito sangue, aumentar muito a pressão, você acaba extravasando o sangue, né, dentro daquele sistema vascular fechado e acaba extravasando e tendo sangramento, o AVC hemorrágico. Tá? Teve gente que mandou diagnóstico diferencial perguntando se não tinha isquemia arterial, né? Isquemia arterial não, porque olha só, então todas as regiões acometidas, ó, pelo hipersinal, são regiões de drenagem das veias cerebrais internas, né? Drenagem venosa profunda, região periventricular, um pouco do centro semioval, né? Região de núcleos da base, aqui à esquerda, os tálamos, né? Corpo caloso, todas essas regiões, elas podem ser, esse território acometido pode ser explicado pela trombose que a gente viu no gradiente eco e no pós-contraste. Tem áreas de isquemia? Tem, né? Então, nessas áreas aqui, provavelmente, teve uma lentificação tão importante do fluxo sanguíneo pela oclusão venosa que acabou ocorrendo infarto venoso, acabou tendo edema citotóxico, né, pela congestão. Podem ter pequenas áreas de sangramento também. O sangramento ele pode ter restrição da difusão da água também, né? Mas essas áreas que não tem nada de hipossinal, por exemplo, aqui, né, na região peritrigonal, não tem nada de hipossinal e tem hipersinal na imagem B1000, isso aqui é uma área de infarto venoso puro mesmo, sem um componente hemorrágico, né? Não é um infarto hemorrágico, é só um infarto venoso. Me perdi aqui. Tá. Então teve gente que perguntou se podia ser injúria isquêmica, né? Ter um componente de injúria isquêmica arterial. Então é muito menos provável, porque essa aqui é uma ilustração também do Radiology Assistant. Eu recomendo todo mundo que consulte esse site, é muito bom. Então nessa região profunda, olha só como a gente tem um monte de cores diferentes, né? Então a gente teria que ter isquemia acometendo múltiplos territórios vasculares distintos. Então seria muito mais difícil explicar um componente arterial associado
aquelas alterações profundas nos hemisférios cerebrais. Tá? Então, juntando todas as peças, juntando os achados em T2, achados na difusão, achado no gradiente eco, achado no pós-contraste, não tem diagnóstico diferencial. É esse o diagnóstico. Dá para cravar o diagnóstico. Trombose do sistema venoso profundo, você pode detalhar lá, com alterações no parênquima compatíveis com infarto venoso. Ponto. Né? Combinando todos os achados. Agora, levando em consideração só a alteração de sinal em T2, particularmente essa alteração de sinal bilateral e simétrica nos tálamos, a gente pode trabalhar alguns diagnósticos diferenciais. A gente pode trabalhar alguns diagnósticos diferenciais. E às vezes, para lembrar os diagnósticos diferenciais, pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco desafiador, né? Então eu queria aproveitar aqui essa live para chamar a atenção para uma técnica, né? Uma técnica mnemônica, que a gente pode usar não só na radiologia, mas em qualquer área da medicina, que é uma técnica mnemônica chamada Vindicate. Né? Então, Vindicate, né? Então, cada letra dessa aqui representa um grupo de doenças, Então, o V, por exemplo, corresponde a alterações vasculares. Né? Então, já vai pensar, aqui na primeira letra quem já mataria, né? Então, quando você olha uma alteração, você pode, né, parar para pensar com calma, faz o Vindicate ali, por exemplo. Existem outras técnicas mnemônicas, né? Tem vitamins A, B, C, D, um negócio assim. Tem Victim, tem várias técnicas mnemônicas, mas essa aqui é uma delas que vocês podem usar, é uma delas, tá? Então, se você estiver com dificuldade para lembrar de diagnósticos diferenciais, você pode fazer esse exercício aqui, né? Então, no V a gente começa com alterações vasculares, né, sejam arteriais ou venosas, e aqui na primeira letra a gente mataria o diagnóstico já. Mas pode ser outra coisa? Vamos pensar com calma. Então, vamos pegar uma xícara de café e vamos avaliar se pode ser alguma outra quais diagnósticos diferenciais eu poderia considerar nesse caso, né? Então, no I a gente pode incluir causas infecciosas e inflamatórias. No N, causas neoplásicas, né, múltiplas. No D, a gente pode pensar também em drogas ou processos degenerativos, aproveitando o D aqui, né, para degenerativo. O I de iatrogênico ou idiopático. O C para congênito, né, incluindo aí doenças hereditárias. No A, a gente inclui etiologias autoimunes. Né. T de trauma. A gente poderia incluir também toxinas aqui, né? Intoxicação. E no E, endócrino e também metabólico e exposição ambiental. Né? Exposição ambiental, intoxicação, aí você pode ficar a critério de cada um, aí colocar no T ou no E. No caso aqui, então, da lesão bitalâmica, né? Então, lesões talâmicas bilaterais. O que a gente poderia incluir no diagnóstico diferencial para explicar essas alterações? A gente poderia incluir, por exemplo, AVC isquêmico. Pode ter AVC isquêmico bilateral e simétrico? Pode ter. Né? A gente poderia ter, por exemplo, o infarto isquêmico da artéria de Percheron. Só que o infarto da artéria de Percheron geralmente são lesões menores, né? Vocês vão ver ao longo do treinamento esse tipo de infarto. São lesões menores, porção medial ali dos tálamos. E se fosse a gente não conseguiria explicar isso aqui como uma área isquêmica, né? Tudo isso aqui como uma área isquêmica, porque toda essa região com o hipersinal aqui está com efeito expansivo. E a fase da isquemia que tem efeito expansivo é a fase em que tem, estou falando de isquemia arterial, né? É a fase que tem edema cistotóxico. Então, para você justificar os dois talos inteirinhos, assim, inchados, e com hipersinal, você teria que ter restrição da difusão da água, pelo menos em boa parte dos talos. Tá? Então, mesmo que fosse uma forma esquisita aqui de infarto AVC isquêmico bitalâmico, não se justificaria porque não tem, estão muito inchados para pouca restrição da difusão da água. Tá? Então, não entraria, não daria para considerar essa possibilidade. Dano hipóxico isquêmico pode acometer, né? Ter acometimento bitalâmico. E a trombose, que é o nosso diagnóstico. Né? Trombose é o nosso diagnóstico para o Vindicate aplicado a lesões talâmicas bilaterais. Pensando em causas infecciosas, né?
inflamatório, a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais de encefalites virais. Né? Algumas encefalites virais podem causar hipersinal bitalâmico. Neoplasia, às vezes o glioma ele é bem caprichoso, sabe? O glioma ele pode acometer os dois tálonos e ficar com esse padrão bilateral e simétrico, tá? Ele pode ser bem caprichoso e fazer isso aí. No D de drogas e degenerativo tem um quadro incomum, mas é um clássico da radiologia, já clássico hoje, né? Em 2020 é um clássico, que é o hipersinal bitalâmico pela vigabatrina. Né? A vigabatrina ela é um antiepilético, né? É muito utilizado na pediatria, crianças com espasmos, e tem alguns estudos mostrando que existe uma certa incidência, né, de hipersinal bitalâmico nos pacientes que usam a vigabatrina. Né? Não necessariamente tem repercussão clínica, né? Às vezes só tem um hipersinal ali, mas não tem uma repercussão neurológica significativa. Mas enfim, é uma possível causa de hipersinal bitalâmico. Tá? A vigabatrina pode ficar bem parecido com esse hipersinal que a gente observou. Bitalâmico, tá? Estou falando de diagnósticos diferenciais de lesões bitalâmicas. Iatrogênico idiopático, não consegui pensar em nenhum. Se alguém lembrar aí e quiser mandar uma mensagem, pode mandar. Congênito, né? Incluir hereditário, pensar aí em mitocondropatia, né? Apesar do quadro clássico da doença de Lee, por exemplo, né? Que é uma mitocondropatia ser hipersinal nos putâmenes, né? Pode ter também bitalâmico, acometimento bitalâmico. Autoimune, teve gente que mandou ADEM, né? ADEM é um diagnóstico diferencial. O mais comum da ADEM é a gente ter lesões também nas regiões da substância branca, né? Elas não são lesões pequenininhas, como a esclerose múltipla, são lesões tumefativas maiores, mas existem manifestações mais atípicas da ADEM, em que ocorre um padrão bitalâmico, né? Então é um diagnóstico diferencial também. Tem a leucoencefalite hemorrágica aguda, né? Que é considerada uma variante da ADEM, né? Que é uma doença que tem uma evolução clínica bem agressiva, né? Assim como a ADEM, o líquor ele é bem característico, ele é caracterizado por uma pleocitose, né? E a gente vai ter componentes hemorrágicos, necróticos na substância branca e pode ter também lesão bitalâmica. Trauma, eu não consigo enxergar uma lesão traumática causando lesões talâmicas bilaterais e simétricas. Dentro do grupo de doenças endócrinas, metabólicas, exposição ambiental, particularmente aqui no metabólico, né, a gente tem que pensar na possibilidade de desmielinização osmótica. Para quem não está acostumado com esse termo aqui, esse aqui é o mesmo nome, é o outro nome utilizado para mielinose pontina, né, mas tem se utilizado mais o termo síndrome da desmielinização osmótica, porque reflete mais a fisiopatogenia da mielinose pontina. E é mais adequado também porque tem saído cada vez mais casos, né, de mielinólise extrapontina, né? Então, a desmielinização osmótica é o mesmo mecanismo que ocorre na ponte ali, na mielinólise pontina, ocorrendo fora da ponte. E pode ocorrer também com padrão bitalâmico. E a doença de Verne, que é um diagnóstico diferencial, a descrição você olha no texto, né? Não em imagem, olha o texto. É um hipersinal bitalâmico, só que no Verne que a gente tem geralmente um hipersinal pegando mais a porção medial aqui dos tálamos, né? Então, não é o comum, pelo menos, né? Eventualmente tem um relato de caso aí, mas não é o comum você ver Wernicke assim com um efeito tumefativo, pegando todos os tálamos e juntando com as outras informações radiológicas, definitivamente não entra no diagnóstico diferencial. E tem um diagnóstico diferencial de destaque aqui que eu vou colocar. Eu recebi muitas hipóteses diagnósticas com esse próximo slide aqui, né? Que é a encefalopatia necrosante, né? Tem gente que fala necrotizante, né? Porque em inglês escreve necrotizing, né? Tem gente que defende que em português correto seria encefalopatia necrosante. Mas tanto faz, se você falar necrosante, necrotizante, nem sei se não fui atrás dessa informação, qual que é o português, claro. Se você falar necrotizante, necrosante, para mim tá bom, tô entendendo. Então, encefalopatia necrosante hemorrágica aguda. A encefalopatia necrosante hemorrágica aguda, assim como a ADEM, ela geralmente ocorre com pródromo viral, né? Então, geralmente, paciente que tem uma infecção viral
que antecede essa manifestação neurológica, né? Tem mais casos relatados com a influenza, mas agora, mais recentemente, surgiu o relato aqui, então, dessa manifestação neurológica, né, encefalopatia necrosante hemorrágica aguda, num paciente com Covid-19, né? E o que acontece nesses pacientes? O paciente tem uma infecção viral, né? E boa parte desses pacientes, eles têm o que é chamado de tempestade de citocina. Estão falando o tempo todo, né, em tempestade de citocina aí nos grupos de WhatsApp, no Instagram. Mas se eventualmente alguém não entrou, não se atualizou sobre esse assunto aqui, de forma bem resumida, a tempestade de citocina, o que é? A citocina, ele é um sinalizador do nosso sistema imunológico, né? Mas em alguns pacientes, por algum motivo, existe uma reação exacerbada do sistema imunológico, por isso que é chamado de tempestade de citocina, né? Então existe uma reação exagerada do sistema imunológico, de tal forma que a reação imunológica do corpo, né, do paciente, a reação imunológica acaba sendo pior do que a doença viral em si, né? Então é como se você acha uma barata lá na cozinha, daí você pega e bota fogo na cozinha, né? Você põe fogo na cozinha para tentar matar a barata. Então, às vezes, a reação acaba sendo mais prejudicial do que a doença propriamente dita, né? Observa-se que pacientes com um certo tipo de mutação, né, uma mutação genética, eles têm uma predisposição muito maior a desenvolver essa tempestade de citocina no contexto aqui de encefalopatia necrosante hemorrágica aguda, né? Então você vê que o padrão de hipersinal ele pode ser muito parecido, né? Então essa publicação aqui, ela tem circulado muito na internet, em grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né? Então por que eu contei aquela história lá no começo da minha filha, né? Que comecei a enxergar a criança em todo lugar? Porque a gente está num momento em que a gente está sendo bombardeado, né, de informações de Covid-19. O tempo todo a gente escuta Covid-19, quando a gente vai mudar de assunto a gente escuta a notícia do ministro da Saúde. E então a nossa cabeça está o tempo todo pensando em Covid-19. Daí chega uma publicação mostrando esse padrão. É natural que a nossa cabeça automaticamente fique procurando isso aqui. Assim como é natural também se nos próximos meses começarem a sair muitas publicações, né, de manifestações neurológicas do Covid-19, mesmo que não exista uma comprovação, né, de relação causal com o Covid-19, né? Vai existir uma tendência muito grande das pessoas quererem atribuir manifestações neurológicas ao Covid-19, uma vez que boa parte da população mundial vai estar contaminada, vai estar dando resultado positivo para a Covid-19. Se tiver uma manifestação neurológica que antes poderia ser, por exemplo, idiopática, vai existir uma vontade muito grande de atribuir aquela manifestação neurológica ao Covid-19, né? Mesmo que não tenha, né? Então a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para realmente ter certeza de que existe uma relação causal aí, confiável, né, entre Covid-19 e manifestações neurológicas. Mas de qualquer forma, esse relato aqui, ele representa bem o aspecto radiológico da encefalopatia necrosante hemorrágica aguda, né? Então, o paciente tem um pródromo viral, assim como a ADEM, só que diferente da ADEM, geralmente essa manifestação neurológica ela é logo após a infecção, né? Na ADEM tem infecção, passa algumas semanas, daí você vai ter a manifestação. Aqui não, aqui é uma coisa mais imediata. Então, é muito comum, você pode puxar os relatos, você vai ter sempre lesão bitalâmica, né? Que com a evolução da doença vão ter áreas de necrose. A necrose a gente vai identificar dessa forma, né? A gente vai ter um realce periférico pelo contraste, a área da necrose vai ser hipocaptante, vai ter hipossinal, então são áreas de realce delimitando as áreas de necrose. E esses pacientes vão poder ter também áreas hemorrágicas, né? Como o próprio nome diz, necrosante hemorrágica. Então você vê que o padrão de hipossinal que a gente observa nesse paciente ele é completamente diferente do que a gente observou no nosso paciente, né? No nosso paciente a gente tem um hipossinal que está desenhando, né, o sistema venoso, está desenhando as veias profundas aqui. Nesse caso aqui não, a gente tem focos
dentro do tálamo, né? Então a gente tem focos de hemorragia no tálamo, né? E olha só, né? No caso aqui, como é um diagnóstico diferencial importante, eles pegaram e documentaram, ó, a gente viu o sistema venoso, as veias profundas, a gente viu, olhou, identificou as veias cerebrais internas na tomografia com contraste. Não lembro agora se era uma angiotomografia ou se era uma tomografia com contraste, mas a gente viu que o realce estava homogêneo ali nas veias cerebrais internas, no seio reto. Então, não se justifica, não é um infarto não é um infarto venoso hemorrágico. Isso aqui é uma manifestação de imagem por uma encefalopatia necrosante hemorrágica aguda. Presumivelmente, né, os próprios autores descrevem no final, não sei se é exatamente esse termo, mas eles falam presumivelmente relacionado à Covid-19. Tá? Então, é esse aí. É esse o nosso diagnóstico, é esse o nosso raciocínio que a gente pode fazer a partir desse caso. E vamos para dúvidas. Vamos lá para as dúvidas. Deixa eu ver aqui se alguém enviou por direct. Uma veia cerebral interna normal no T2 gradiente eco. Deixa eu ver se nesse outro exame aqui que eu abri tem um gradiente eco. Aqui é um T2 gradiente eco na parede de um Tesla, mas ó, a gente consegue até delimitar aqui, ó, a veia cerebral interna. Deixa eu pegar um pointer aqui. A veia cerebral interna, né, você vê que ela tem um leve hipossinal ali, mas não é aquele hipossinal exacerbado que a gente enxerga no nosso caso, né? Ó, o caso, né, e o T2 gradiente eco normal, tá? Então é assim que é o aspecto normal no T2 gradiente eco. No SWI, o SWI é uma sequência disponível em aparelhos mais modernos, né? Menos antigos, né? Em aparelhos menos antigos, e que inicialmente ele foi desenvolvido como uma técnica de angiorressonância sem contraste. Então tem que tomar cuidado com o SWI, que ele é utilizado na grande maioria dos casos, né, na nossa rotina clínica, para identificar também focos hemorrágicos ou de calcificação. Porém, no SWI, o sistema vascular ele fica mais evidente. Então tem que tomar cuidado com o SWI que você vai enxergar com uma maior nitidez as veias e artérias, né? Então, se você estiver olhando um SWI, tem que ficar atento se é um SWI, não é um T2 gradiente eco. Que daí você tem que se acostumar com o padrão normal do SWI, tá? Que vai ser... pode fazer diferença.